Salve, salve, nação rubro-negra! Hoje o papo é sério, porque o clima no Barradão foi de muita movimentação, tensão com desfalques e também de esperança com a molecada da base. Bora atualizar tudo o que rolou nas últimas horas no Vitória, e já começa com uma notícia daquelas que ninguém gosta de ouvir. O lateral Cáceres está fora por tempo indeterminado. Pois é, ele sofreu uma lesão grau 2 na parte posterior da coxa direita no jogo contra o Palmeiras e teve que sair ainda no primeiro tempo. A troca foi imediata, Claudinho entrou em campo, mas o que parecia ser apenas uma precaução se confirmou como algo mais grave após os exames. O departamento médico preferiu não estipular um prazo oficial, mas quem acompanha o futebol sabe bem, lesão grau 2, nesse ponto da coxa, é caso para 4 até 8 semanas afastado. Isso quer dizer que, se o tratamento seguir o ritmo médio, ele só volta depois da parada da data FIFA, no início de setembro. E o pior é que o Cáceres já ia desfalcar o time contra o São Paulo por suspensão, após tomar o terceiro cartão amarelo. Mas agora a ausência dele vai além. Deve perder também o confronto contra o Juventude, a difícil partida contra o Flamengo no Maracanã e até o duelo contra o Atlético Mineiro no Barradão. São jogos duros, e sem seu lateral titular, o técnico Carille vai ter que quebrar a cabeça para reorganizar a defesa. A primeira alternativa, claro, é o Claudinho, que substituiu o Cáceres diante do Palmeiras. Só que o Claudinho também não está 100%. Ele vem tratando um problema no tornozelo e, apesar de ainda não estar descartado para o jogo contra o São Paulo, sua presença ainda é uma incógnita. O que sabemos é que, caso ele não consiga ir pro jogo, quem vai assumir a bronca é o Edu, jovem lateral que já vinha sendo observado e que agora pode ter sua chance entre os titulares. Essa sequência de desfalques na lateral escancara a necessidade de elenco. Não é só talento individual, é ter opções confiáveis, principalmente em uma temporada longa e puxada como essa. E o Vitória, dentro das possibilidades, vai tentando se ajustar. Um dos reforços que pode pintar é o lateral Ramon, que já está em Salvador, realizou exames médicos e aguarda agora apenas a regularização no boletim informativo diário da CBF. Ramon estava no Internacional e vinha treinando normalmente por lá, ou seja, está em forma. Ficou apenas 2 dias parado nesse trâmite de transferência e, se a documentação sair a tempo, ele já pode até estrear contra o São Paulo. A diretoria está otimista, porque a viagem é só na sexta-feira, então ainda dá tempo de concluir o processo burocrático. Caso tudo seja confirmado, Ramon deve entrar direto no time titular, fortalecendo um setor que claramente precisa de mais consistência. E se por um lado as lesões e ausências preocupam, por outro a base vai mostrando força. O meia Lucas Lohan teve seu contrato renovado com o Vitória. O garoto tem apenas 19 anos e vem fazendo uma temporada de destaque no Sub-20. Não é à toa que ele já ganhou chances no time principal, sendo relacionado em 3 partidas do Campeonato Brasileiro, incluindo jogos contra o Cruzeiro, Confiança e Mirassol. Lucas jogou 18 partidas no Sub-20 e marcou 8 gols, números bem expressivos para quem joga no meio de campo. Ele chegou ao Vitória por empréstimo do Grêmio Audax, de São Paulo, e agora o Leão renovou esse vínculo por mais um ano, mantendo a opção de compra ao final do contrato. É um movimento inteligente da diretoria, que aposta em um jogador que já mostrou estar adaptado ao clube e tem potencial para render ainda mais. Lucas Lohan, inclusive, está na delegação rubro-negra que vai disputar a Copa do Nordeste Sub-20. O torneio começa nesta quarta-feira e o Vitória estreia contra o Cruzeiro da Paraíba, lá no Estádio Amigão, às 7h30 da noite. Quem vai comandar esse time é ninguém menos que Rodrigo Chagas, que está de volta ao Sub-20 depois da saída de Laércio Lopes. Para quem não lembra, Rodrigo tem um histórico muito forte com as categorias de base do Vitória. Foi ele quem lançou uma das gerações mais valiosas da história recente do clube. Nomes como Alisson Santos, Pedrinho, Matheus Moraes, Samuel e David da Hora passaram pelas mãos dele antes de brilharem no profissional. Só para ter ideia, esses 5 jogadores renderam ao clube mais de 27 milhões de reais em vendas. Rodrigo tem olho clínico para talento e agora assume novamente o desafio de desenvolver novos nomes que possam, em breve, reforçar o time principal ou até gerar receita para o clube. Enquanto isso, o elenco profissional segue trabalhando forte no Barradão.
Nesta quarta-feira, o técnico Carille comandou um treino coletivo, um 10 contra 10, com foco total em observar alternativas e montar a melhor formação possível para enfrentar o São Paulo. Carille ainda busca soluções, tenta encontrar o encaixe ideal, e os testes seguem a todo vapor. Um nome que chamou atenção no treino de hoje foi o de Romarinho, que foi bastante utilizado na atividade entre os titulares. É bem possível que ele apareça como novidade no 11 inicial no fim de semana. Outro que teve uma oportunidade entre os titulares foi Renzo Lopes, mas nesse caso o teste foi mais rápido e a tendência é que Renato Cajá siga como dono da posição, pelo menos por enquanto. Mas como ainda tem treino na quinta e na sexta, muita coisa pode mudar até lá. O técnico está observando, mexendo, ajustando, e cada jogador precisa aproveitar cada minuto em campo para mostrar serviço. Esse período de testes é fundamental. O Vitória tem enfrentado muitas dificuldades nesta Série A, e perder jogadores importantes por lesão ou suspensão complica ainda mais o cenário. Por isso, ver a base sendo aproveitada e novos nomes ganhando chance é um alento. A torcida tem cobrado, e com razão, um time mais competitivo, mais combativo e que tenha um padrão de jogo definido. O trabalho de Carille ainda está em construção, mas é inegável que ele tem buscado alternativas dentro do que tem à disposição. É natural que haja oscilações, ainda mais com tantas mudanças forçadas, mas a expectativa é que, com o elenco se ajustando, as atuações comecem a ganhar mais consistência. Além disso, o retorno de jogadores como Neres pode trazer mais segurança defensiva, algo que o Vitória tem sentido falta em alguns jogos. A zaga, que teve que se reinventar com improvisações e jovens da base, agora volta a ter suas peças originais, o que ajuda o treinador a retomar a estrutura defensiva que vinha sendo trabalhada. E com a chegada de reforços como Ramon e a consolidação de promessas como Lucas Lohan, a ideia é que o grupo ganhe mais opções não só para compor elenco, mas para realmente competir por posição. Afinal, a Série A exige intensidade, profundidade de elenco e muita resiliência. O que se viu no treino de hoje foi um time mais focado, com jogadores entendendo que cada minuto em campo pode ser decisivo para garantir uma vaga no time titular. O ambiente no CT Manuel Pontes Tanajura parece ser de cobrança, mas também de oportunidade. O próprio Carille tem dado sinais de que ninguém tem cadeira cativa e que o desempenho nos treinos vai pesar cada vez mais na hora de definir a escalação. E isso é positivo. A disputa interna por posição eleva o nível do grupo e obriga cada atleta a dar o seu melhor. Agora, a grande expectativa é pela regularização do Ramon. Se ele for confirmado a tempo, ganhasse um reforço de peso, principalmente considerando os problemas recentes na lateral. E mesmo que não comece jogando, a simples presença de um nome mais experiente no setor já muda o panorama. O Vitória vai precisar de todos os recursos possíveis para enfrentar o São Paulo, que vem embalado e é um adversário que impõe dificuldades. Jogo duro, fora de casa, e que vai exigir um time concentrado do primeiro ao último minuto. Tudo isso em meio a uma semana de incertezas, desfalques e decisões importantes nos bastidores. E o que se espera agora é justamente essa capacidade de resposta. O Vitória não pode mais se dar ao luxo de cometer os mesmos erros, entrar desligado, repetir escalações que não funcionam ou insistir em jogadores que ainda não entenderam o tamanho da responsabilidade que é vestir a camisa rubro-negra na Série A. O torcedor já entendeu que o elenco é limitado, mas o que ele exige, com total razão, é entrega, organização e inteligência dentro de campo. E nesse ponto, Carille tem a missão mais difícil desde que chegou ao clube: montar uma equipe competitiva em meio a desfalques, oscilação técnica de algumas peças e, ao mesmo tempo, dar espaço para a base, que tem sido um dos poucos pontos positivos da temporada. E por falar em base, não dá para ignorar a importância da Copa do Nordeste Sub-20 nesse momento. Mais do que um torneio regional, é uma oportunidade real para observar de perto quem pode subir e ajudar o time principal ainda este ano ou no próximo. Rodrigo Chagas já conhece o caminho. Ele provou isso com a geração que revelou e agora tem novamente a chance de montar um elenco com identidade, que joga com fome, que entende o peso da camisa e que pode gerar frutos esportivos e financeiros para o Vitória. A primeira partida já coloca isso à prova. Diante do Cruzeiro da Paraíba, mesmo fora de casa, a molecada precisa mostrar que está pronta.
Claro, não se trata de pressionar garotos de 17, 18 anos. Mas sim de criar um ambiente competitivo, em que esses jovens saibam que há um espaço real no time principal se mostrarem personalidade, qualidade e comprometimento. E isso já está acontecendo. O simples fato de Lucas Lohan ter tido o contrato renovado, depois de se destacar no Sub-20, ser relacionado em jogos do profissional e agora liderar a equipe na Copa do Nordeste é um sinal claro de que o clube quer aproveitar o que tem dentro de casa. O Vitória não pode mais depender de apostas duvidosas, contratações caras e sem retorno. O cenário econômico do clube exige inteligência e, nesse contexto, apostar nas categorias de base deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade estratégica. Isso precisa ser refletido no discurso, mas principalmente nas ações. E até aqui, pelo menos nesse ponto, a diretoria parece estar se movendo da forma certa. O torcedor, claro, quer saber o que vai acontecer no jogo contra o São Paulo. E a verdade é que, com tantas dúvidas ainda pairando sobre a escalação, é difícil cravar uma formação ideal. Mas alguns indícios já foram dados nos treinos. Romarinho treinou entre os titulares e tem chance real de começar jogando. É um jogador que divide opiniões, mas que, quando está em um bom dia, consegue dar mais mobilidade e dinâmica ao ataque. O problema é que sua regularidade é baixa e isso tem pesado contra ele. Carille precisa entender se vale a pena insistir nele em um jogo de tamanha exigência ou se prefere apostar em alguém mais seguro taticamente. Renzo Lopes também apareceu como titular em parte dos treinos, mas a tendência é que seja apenas uma alternativa de observação. Renato Cajá, apesar das críticas, ainda tem mais repertório para assumir a criação no meio. O que a torcida não quer mais ver é um time espaçado, perdido em campo, sem compactação. E muito menos um time que parece aceitar passivamente o domínio do adversário. Contra o São Paulo, essa postura vai ser fatal. O time paulista tem intensidade, organização e jogadores que aproveitam qualquer brecha. Se o Vitória entrar desligado, a conta vai chegar cedo. Por isso, o trabalho nos treinos desta semana é decisivo. Carille tem mexido nas peças, observado alternativas, e a comissão técnica vem cobrando intensidade desde o primeiro minuto da atividade até o fim. A ideia é que o time comece a ganhar corpo, encontre uma espinha dorsal confiável e consiga, aos poucos, sair da parte de baixo da tabela. Claro que não é fácil, ainda mais quando o clube perde jogadores importantes como Cáceres e precisa improvisar ou acelerar processos com atletas mais jovens. Mas é o cenário que o Vitória tem em mãos, e é com ele que precisa brigar para se manter na Série A. Dentro de campo, o que o Vitória precisa mostrar é mais do que esquema tático. É personalidade. É coragem para competir em pé de igualdade mesmo com elencos superiores. É não se apequenar fora de casa, não jogar só por uma bola. A torcida entende o contexto, mas quer ver o time jogando com dignidade, com vontade, com gana. E isso passa por decisões difíceis. Talvez tirar quem não está rendendo, talvez mudar o estilo de jogo, talvez ousar mais do que vinha fazendo. Porque se a mesmice continuar, os resultados vão continuar os mesmos, e isso o clube não pode mais aceitar. E há, sim, motivos para alguma esperança. A volta de Neres, por exemplo, é importante não só pela questão técnica, mas também pela liderança em campo. É um jogador que dá mais estabilidade defensiva, organiza melhor a linha de zaga e pode ajudar o time a ter uma transição mais limpa da defesa para o ataque. Além disso, a possível chegada de Ramon fecha uma lacuna que se abriu com a lesão de Cáceres. Mesmo que ainda não tenha atuado oficialmente, ele já vinha treinando em alto nível no Internacional e chega com ritmo de jogo. Se for regularizado a tempo, pode ser uma das novidades mais importantes do time. O cenário do Vitória ainda é desafiador, ninguém tem dúvida disso. Mas com organização, coragem e algumas peças novas encaixando bem, dá para sonhar com uma retomada. Só que ela precisa começar já. Não dá mais para perder tempo. O campeonato avança, a tabela começa a se desenhar com mais clareza e os pontos desperdiçados agora podem custar caro lá na frente. Cada rodada conta, cada jogo é uma final, principalmente quando se trata de confrontos diretos contra times do meio e da parte de baixo da tabela.
Em meio a um cenário de especulações e reviravoltas no futebol brasileiro, um novo rumor ganhou força nos bastidores da bola. O empresário Luciano Heng, dono da Van e figura conhecida por sua presença marcante no cenário político e empresarial do país, teria feito uma proposta bilionária para adquirir o controle do Sport Clube Vitória. Embora nenhuma das partes tenha se pronunciado oficialmente até o momento, fontes próximas ao clube baiano garantem que reuniões já teriam ocorrido de forma discreta em São Paulo e também em Salvador, onde Heng teria demonstrado interesse em transformar o Vitória em um dos clubes mais modernos do país. Essa movimentação, segundo os bastidores, pode ser o início de uma nova era para o clube rubro-negro, que busca reencontrar a estabilidade esportiva e financeira depois de anos de altos e baixos. A proposta bilionária, que ainda está envolta em sigilo, teria como objetivo não apenas quitar dívidas e reformular o elenco, mas também investir fortemente em infraestrutura, categorias de base e parcerias internacionais. Com isso, o Vitória poderia figurar entre os grandes projetos de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, no Brasil, seguindo o exemplo de clubes como Botafogo e Cruzeiro. O burburinho, naturalmente, já começou a movimentar torcedores e opositores nos bastidores do clube. A possível chegada de Heng ao comando do Vitória desperta reações diversas nos bastidores políticos do futebol e no meio esportivo baiano. Considerado um dos empresários mais polêmicos do país, o nome de Luciano Heng carrega consigo uma série de simbolismos e interpretações, o que torna sua possível entrada no futebol algo digno de atenção redobrada. Nos corredores do Barradão, funcionários e conselheiros do clube já teriam começado a especular sobre o impacto dessa proposta bilionária, tanto no aspecto financeiro quanto institucional. Alguns enxergam a investida como uma salvação aguardada há anos, especialmente diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela equipe nos últimos tempos, enquanto outros temem uma mudança radical no perfil do clube, tradicionalmente enraizado em valores regionais e com forte ligação com a cultura local. O que se comenta é que Heng estaria disposto a manter o Vitória em Salvador, mas com uma visão empresarial que inclui a internacionalização da marca, acordos com clubes europeus e sul-americanos e a criação de um novo centro de treinamento de padrão internacional. Apesar do silêncio das partes envolvidas, o burburinho cresce, e nos grupos de torcedores a ansiedade é palpável. Afinal, uma proposta dessa magnitude poderia reescrever a história do clube centenário de forma inesperada e ambiciosa. A origem dessa proposta ainda é envolta em mistério, mas especula-se que Luciano Heng teria sido apresentado ao projeto por um grupo de empresários locais ligados ao Vitória e entusiastas do modelo de SAF. Com seu império varejista consolidado e uma fortuna avaliada em bilhões, Heng teria enxergado na aquisição do clube uma oportunidade estratégica de diversificar seus investimentos e aumentar sua presença no imaginário popular por meio do esporte mais apaixonante do país. O interesse não seria apenas no futebol em si, mas no potencial comercial e midiático do clube, que possui uma torcida apaixonada e uma localização estratégica no Nordeste, região que ainda carece de grandes potências no futebol nacional. A proposta, segundo fontes, incluiria ainda um robusto plano de marketing, reformulação das estruturas do estádio Manuel Barradas e a construção de uma arena multiuso, capaz de abrigar jogos, eventos e shows de grande porte. Essa seria a cereja do bolo de um plano ambicioso de longo prazo. Heng teria deixado claro que seu objetivo seria transformar o Vitória em um clube autossustentável, competitivo e respeitado nacional e internacionalmente, tornando-o símbolo de um novo modelo de gestão que mescla paixão e estratégia empresarial. O impacto da possível proposta já começa a ser sentido mesmo sem qualquer confirmação oficial. Torcedores, analistas e comentaristas de rádio e TV baianas passaram a debater com fervor os prós e contras de uma mudança tão radical no comando do clube. Alguns exaltam o possível aporte financeiro, que poderia sanar dívidas históricas e devolver ao Vitória o protagonismo nas competições nacionais, enquanto outros alertam para os riscos de entregar o patrimônio do clube a um investidor privado, especialmente um tão ligado à política e à polarização. Internamente, conselheiros mais antigos estariam divididos entre aceitar a proposta e abrir mão do modelo associativo, ou insistir em uma recuperação mais lenta e orgânica, sem grandes aportes externos. A torcida, por sua vez, se movimenta nas redes sociais, onde hashtags como #HengNoVitória e #VitóriaEDoPovo já polarizam opiniões. Fontes ligadas à administração atual evitam comentar,
mas admitem que a sondagem de um investidor bilionário como Luciano Heng coloca o clube sob os holofotes do país, reacendendo esperanças e temores. A movimentação ainda é embrionária, mas os bastidores fervem, e o futuro do Vitória parece prestes a entrar em uma nova e inesperada encruzilhada. Enquanto isso, figuras do futebol nacional e empresários do ramo esportivo observam com atenção os desdobramentos dessa possível negociação. Rumores indicam que Heng teria se reunido com representantes de agências internacionais de marketing esportivo para discutir o reposicionamento da marca Vitória no cenário global, o que incluiria até mesmo a criação de franquias internacionais e intercâmbio com clubes estrangeiros. A proposta bilionária não se resumiria à simples compra do clube, mas sim à criação de um ecossistema empresarial e esportivo que poderia servir de modelo para outras agremiações brasileiras. Nesse sentido, Heng vislumbraria transformar o Vitória em uma marca global, algo que poucos clubes no Brasil conseguiram realizar de forma efetiva. Ainda que o negócio esteja em fase inicial e envolto em confidencialidade, os indícios apontam para um interesse concreto e articulado. Caso o rumor se concretize, não seria apenas o Vitória a ser impactado, mas todo o futebol nordestino, que veria nascer um novo polo de poder financeiro e esportivo. Por ora, tudo permanece no campo da especulação, mas, como acontece com os grandes movimentos do futebol, basta uma faísca para que o cenário mude por completo. E essa faísca, segundo os burburinhos, já foi acesa. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!